Olá, sejam bem-vindos ao Baião de 2 Bits, episódio 28. Eu sou o Jeff e estou aqui com meu amigo Michael. Opa, fala aí, Jeff, tudo beleza? Beleza, rapaz, começou o ano. Aí, ó. Pessoa, acabou o carnaval, né? Agora, como o pessoal Agora, fala, só começa depois do carnaval. Então, estamos no início do ano, aí. Quer dizer que a gente começou o nosso podcast praticamente, né, junto com o ano. olha aí, você vê, ó. Será coincidência? Tan, tan, tan. Não, mas olha, tem muita gente já cansada. Vou te, É, vou te falar, viu? Aí tem até como é que é a cultura do cansaço e tudo. a Mas pessoa já quer férias, né? Acabou o já, carnaval, já ué. quero férias. Qual que é o próximo feriado? Não, e esse ano tem vários, né? Tem mais Tem um quatro. bocado, é. Mais quatro feriadões aí, se Deus quiser, aí, né? Com poucos incidentes, né? E a galera se divertindo, que merece, né? Que É isso de aí. problema já basta o noticiário, né? Mas a gente não vai falar de problema. Não, a gente vai falar também de problema, mas aqui nos filmes. Hoje a gente tem o Narvik, a primeira derrota de Hitler. Temos o Triângulo da Tristeza. Será que vai falar de política? E The Whale, né? Então, esses foram os posts de segunda, quarta e sexta. Então, vamos lá conversar no Bacon Vamos no lá. Baião. Post de segunda-feira, Narvik, a primeira derrota de Hitler. Então, esse filme é curioso, porque para não ficar aquela coisa chata, né? Tá que eu e você também, né? A gente gosta muito dos documentários, né? Alguns, Sim, eu assisto vários documentários de guerra e sou muito fã. pois é, e alguns documentários a Netflix tem dado umas derrapadinhas aí. Outra oportunidade a gente conversa de alguns questionáveis documentários, né? Mas no geral são excelentes, ganharam prêmios e tudo, né? Mas só que a Netflix não optou por isso. Naquela política de internacionalizar as experiências ao redor do mundo, né? Ele vai contar a história de um casal que tá nas vésperas de uma batalha, né? Porque a Noruega ela estava sendo visada tanto pelo Hitler quanto pelos aliados, né? E esse casal vai ser o foco principal, onde a gente vai ver praticamente duas situações, né? Uma situação de guerra, né? Na batalha e uma luta pela sobrevivência, né? É, Uhum. então, do que se trata o filme, né? Essa cidade, a Narvik, ela era o ponto de escoamento da produção de ferro sueco, né? A Suécia estava, não a Suíça, a Suécia ela era muito rica em ferro, né? Ela tinha sido ocupada e o escoamento estava indo para a Alemanha nazista, né? E era interessante para os aliados para interromper isso, né? E a gente está falando em 1989, né? Início da É, guerra, né? Quase. isso, início da guerra, e então mas só que Hitler já estava fazendo a festa lá, Já, né? já. E estava na véspera da grande invasão, né? A invasão da França, né? E a batalha do Atlântico estava comendo solta. Nessa época, o que acontecia? A Noruega ela estava numa situação onde a Finlândia já tinha caído com os russos, né? Na época os soviéticos, né? E, e os aliados estavam preocupados porque a Noruega ela é um ponto fundamental para você atacar o Atlântico, né? Uhum. E também conter o avanço soviético, né? E a Noruega já sabia que ela estava numa situação complicada e ela pedia neutralidade, mas ela já começou a ajudar o pessoal da Finlândia a se defender, né, da invasão soviética. E os Uhum. nazistas já perceberam, cara, não tem jeito, eles vão cair na mão dos aliados, então vamos invadir. E aí, num fatídico dia, com 100 mil soldados, né? Eles invadiram. Vale lembrar que a Noruega é pequena, tem uma população pequena, né? Uhum. E aí ela tentou resistir ao máximo. E uma das batalhas mais importantes foi justamente essa em Narvik. E aí a gente acompanha a história do casal, sendo que
o Gunnar, eu diria que ele não é um bom soldado. Vocês vão ver que ele não é um bom soldado, porque, poxa, ele dá um caô lá, olha. Aí todo mundo, a gente precisa ficar aqui atento, porque tá rolando. Porque na época já tava rolando as batalhas navais entre alemães e britânicos na frente da Noruega, né? Então, galera, todo mundo tá de alerta, porque a gente pode ser invadido qualquer momento por qualquer um dos dois lados, né? E aí esse Gunnar, ele falou, não, pô, ô seu capitão, tá, poxa, é aniversário do meu filho e tudo. Não era mentira, né? Mas, né, poxa, nessa situação, mas aí ele falou, pô, aniversário do meu filho. Aí o capitão, tá bom, pode ir lá, pode ir lá. E aí era para ele voltar meia-noite. Uhum. Ele voltou, você acha que ele voltou meia-noite? Voltou nada. Voltou bem mais tarde. E aí as coisas começam a degringolar e dali a coisa pega, né? E fica a esposa dele e o filhinho, que é a Ingrid, né? Que cuida dele, do filhinho, né? E ela trabalha num hotel, e ela é intérprete, né? Ela sabe alemão, então ela é intérprete, né? Do norueguês e o alemão. E aí, meu irmão, aí as coisas vão dois caminhos bem separados, são personagens fictícios, né? Houve uma polêmica tanto com a escolha de alguns personagens, a escolha ética de alguns personagens, mas, gente, a vida real é por ali, né? Isso aí eu acho que a galera meio que esquece como é que é uma guerra, né? E a segunda coisa que deu polêmica também é que tem umas imprecisões. Por exemplo, fala que essa batalha de Narvik, que foi a mais importante, na verdade não. O número de mortos foi maior na batalha naval, coisa que fica meio subentendido, mas não como fossem os dois lados, né? O eixo versus os aliados, e na verdade não, já tinha uma batalha norueguesa, né? Tanto que o número de mortos foi praticamente o dobro no mar do que na terra, né? E assim, não é um spoiler, né? Mas os noruegueses conseguem repelir, foi a primeira derrota do Hitler, né? Essa primeira invasão, na verdade, a invasão foi de 120 mil homens, né? E só que ela foi breve, porque quando o Hitler descobriu que o esforço dele não teria sido recompensado, ele, porque todo mundo falou, tá vendo? A máquina nazista de guerra, ela pode ser derrotada. E aí ele falou, não, então vamos invadir com tudo, né? E aí entraram com 350 mil soldados, né? A Noruega ela tinha tido apoio polonês, inglês, né? E francês, né? Detalhe importante. Só que o que acontece? Essas nações elas tiveram que recuar. Aliás, num filme eu acho que fica um pouco. Um personagem chega e fala: não, de repente eles estão tendo problemas em casa. Não, os aliados estavam em franca. Em ataque, né? Tanto na França, né? A Polônia também. Então, aí é aquela. Quando a farinha é pouco, meu pirão primeiro, né? Então, é aquela coisa, eles foram abandonados, né? Os noruegueses, na prática, foram abandonados e eles ficaram até maio de 1945, né? Praticamente quase o final da guerra. Só que, curiosamente, foi a segunda nação que mais resistiu, né? A primeira foi a Rússia, né? E a segunda foi a Noruega. A Noruega conseguiu resistir muito mais do que a França, por exemplo, né? A França foi uma vergonha, né? Foi Agora, triste. a pergunta que não quer calar aí, né? Assim, Uhum. e você acha que essa escolha de fazer uma história dramática, né, Uhum. inventando personagens, foi melhor do que fazer um bom documentário? Você acha que valeu a pena? Então, eu acho que é engraçado, porque eu acho que a ideia claramente era para fazer um filme bem TV, né? Então, assim, vamos assistir aí. Eu Mas quero. você fala assim, a ideia era contar os fatos da guerra ou usar isso como pano de fundo para a história Isso. pessoal? É mais uma história pessoal,
com um pano de fundo a guerra, né? E é Uhum. engraçado porque às vezes fica se alternando, Ah, sabe? entendi. Então, eu acho que também é aquela coisa, vamos assistir um filme? Ah, esse filme é de guerra, mas não, tem romance. Entendeu? Essa desculpa, sabe? Assim, Sei, é sei. Mas aí romance. às vezes acaba perdendo um pouco, né? Assim, É lógico que Sim. tem casos que a gente vê que isso dá muito certo, né? Por exemplo, você vê pegar o Resgate do Soldado Ryan, né? Uhum, É uma história pessoal ali, um drama pessoal que é contado ali, né? Daquele grupo ali que tá atrás do Soldado Ryan. uhum. Mas o pano de fundo da guerra é muito bem contado, né? E É. ajuda demais a carregar esses personagens na trajetória deles, né? Então é um bom exemplo de como se fazer isso, né? Isso. Nesse caso, o elenco é bom, né? Assim, não é nada. São atores não muito famosos, né? Uhum. A produção é bem simples, mas, poxa, tem umas cenas de ação, ok, bacanas, entendeu? Acho que são bem feitas para o orçamento bem modesto, né? Do filme. Tem umas CGIs, assim, bem, né? Tem umas fotos, assim, estáticas só, o pessoal não quis gastar muito, não. Mas mesmo assim você vê que é um filme com esforço e tem um sentido, né? Muito grande para a população local lá, né? Uhum. Então é interessante, como um filme de guerra é um filme ok, interessante para conhecer essa história, né? Tão pouca conhecida, né? Tá lá na Netflix, né? Então vale a Uhum. pena, vale a pena, vale a pena até em termos de diversão, né? Eu acho que muito professor de história vai usar. É. Ainda tem uns probleminhas lá, mas sim. Aliás, eu deixei lá uns linkzinhos no Wikipedia para quem quiser ler, né? Tem em português, em Uhum. inglês está mais rico, né? E tem outra fonte também que, sim, um texto do. Aí depois dessa segunda invasão, os judeus de lá também foram perseguidos, né? Em um terço da comunidade judaica se foi, né? Foi exterminada, Entendi. né? Então, complicado, né? Complicado, sendo Sim. que vários foram para outros países, né? Mas é isso, então vale a pena, eu gostei, é um filme bem legalzinho, divertidinho, vale a pena e instrui, né? E Legal. me fala aí como é que foi o post de quarta-feira, Triângulo da Tristeza. Quarta-feira, Triângulo da Tristeza, acho que eu entendi. Será que é um filme nacional sobre um. Samba, Quarta-feira de Ai, Cinzas. ai. Não, não. Então, esse aí é um filme que ele vem bem aclamado aí, né? Finalmente chegou no Brasil, mais um filme que demora para chegar aqui. Pois é. Mas, como sempre, aí a gente está com atraso significativo, né? Nesses filmes. E às vezes a gente tem que literalmente correr mesmo para tentar ver os filmes antes do Oscar, né? Porque os filmes já estão indicados e tudo, e às vezes nem chegaram aqui. É. Mas esse filme, ele vem bem aclamado, né? É de um diretor que inclusive ganhou a Palma de Ouro, né? No Festival de Cannes. E é uma sátira, né? Esse filme é uma sátira, o roteiro bastante afiado e não poupa crítica, né? Uhum. Ele dispara para um bocado de lado. E ele eu achei bacana porque ele foge assim um pouco, né, dos padrões de Hollywood, né? Aquele formato que a gente está acostumado, é, de, tanto em termos de comédia, né, ou até dessas críticas sociais e tudo. Eu achei bem interessante o filme, né? Talvez até porque ele foi feito por uma pessoa que não tem essa formação hollywoodiana, né? O diretor Ruben Östlund, parece que é o nome dele. Hum. É, então, como é que é a história, né, a trama do filme? Ele conta a história de um cruzeiro, né, que é feito para os ricos, né, para a galera cheia da grana. E Uhum. aí esse cruzeiro é só para quem são os exclusivos, digamos assim. E só que algumas coisas dão erradas, né, no cruzeiro e tal, e aí acaba que é, alguns sobreviventes desse cruzeiro vão parar numa ilha deserta. E aí é É. bem interessante Ilha Deserta, entre aspas, mas assim, é bem interessante o filme, Hum. porque esse roteiro, ele faz uma inversão, né, nessa hora que rola o naufrágio,
e os outros vão parar na ilha. Porque o filme ele faz uma crítica muito forte da questão do capitalismo, né? Essa Uhum. questão da cultura do consumismo, é, essa questão das pessoas que têm mais dinheiro se acharem superiores aos outros que não têm, e muitas vezes até no direito de controlar essas pessoas, né? Controlar Uhum. aqueles que têm menos. E aí você está nesse cruzeiro, e aí assim, os funcionários querem fazer todas as vontades, né, dos ricos que eles estão servindo e tal. E aí o filme ele critica bastante, não só isso, ele também fala da questão da superficialidade, né, dessa coisa das redes sociais. O casal de protagonistas, entre aspas, assim, do filme, né, é um casal de Hum. modelos, né, os dois são modelos. Aí a mulher vive querendo tirar selfie, ela é uma influencer em rede social e tal, né? Só que a temática central sempre vai para essa questão do dinheiro e do jogo de poder que o dinheiro traz. Até no Sim. relacionamento desses dois modelos, aí tem um momento no restaurante que fica chato assim, ela não quer pagar a conta e ela ganha muito mais do que ele como modelo, sabe? Então Uhum. assim, é, sempre rola essas críticas e essas discussões sobre o dinheiro e essa relação de poder, né? E aí Aí. o filme, ele tem um humor, né? Ele usa bastante humor, até porque é uma sátira, e às vezes ele apela um pouquinho para o escatológico, né? Hum. Assim, alguma forma de eu entendi como um instrumento dramático do filme para falar assim, olha, independente do dinheiro, do tanto de dinheiro que você tem, com muito ou com pouco dinheiro, você é ser humano do mesmo jeito, você tem as mesmas limitações dos seres humanos, sabe? Uhum. Então, e o filme escancara isso em alguns momentos, né? Até para também usar isso como uma crítica. Então, o filme, apesar disso, ele não, como é que eu vou dizer, ele não descamba para coisa assim. Ele, em alguns momentos, parece um pouco uma comédia pastelão, mas ele não descamba para isso. Ele não perde a intenção dele de criticar, né, de ter uma mensagem mais dura, né, digamos assim, e de Uhum. analisar e fazer você rir de coisas que teoricamente assim são consequências ruins, né, dessa nossa cultura capitalista, consumista e tudo. Mas é uma forma assim, eu acho que leve de fazer você refletir sobre essas coisas, né? Então Uhum. o filme consegue. Uma pena que o final do filme não é assim, como é que eu vou dizer? Ele deixa muita coisa no ar, sabe? Eu acho que talvez aqueles filmes que tentam ter um apelo mais artístico, né, e tudo. E Uhum. aí fugir mesmo desse molde, como eu falei, é uma virtude, mas no final também eu achei que deixou de finalizar, né, algumas jornadas de personagens da maneira adequada. Foi um final um pouco brusco, assim, sabe? Que deixou Sei. algumas coisas no ar. Mas tirando isso, o filme se mantém, né bem fiel ao que se propõe a fazer, né? Como eu disse. Então você tem aí boas atuações no filme, apesar de que você só tem um rosto que é bem conhecido, que é o Woody Harrison, né? E ele tá excelente, esse papel que ele sente muita vontade, desse cara frustrado, né? Hum. Beberrão e tal, cara, ele é um cara, ele é o capitão desse cruzeiro, né, para ricos, só que ele é um Uhum. cara que tem convicções socialistas. Então Ih, você, rapaz. aí você vê, né, que o cara realmente vai estar em depressão, vai estar alcoólatra e tal. Só que acaba que assim a participação dele no filme não é tão grande, né? Uhum. Então outros personagens precisam, outros atores precisam carregar o filme. Tem um casal de modelos que eu falei, né? Que são dois atores que eu pelo menos não conhecia, que é o Harris Dickinson e a Charlie Dean. Não. Tem também um magnata russo excêntrico que é bem engraçado, que é interpretado pelo Zlatko Buric. E também tem uma ótima atriz, né? Gostei muito da participação dela, que é a Dolly De Leon, que ela faz o papel de uma criada nesse cruzeiro, né? Uhum. Só que rola uma virada, né? Como eu falei, essa inversão dos valores, né? Na hora que eles vão para essa ilha deserta. Então, ela é um papel central nisso e ela se sai muito bem. É muito bacana. E nesse ponto, né? Nessa inversão, o filme também ele mostra que às vezes basta, não é questão
do dinheiro, não é a questão, não é só o dinheiro que corrompe, né? Uhum. Basta a pessoa ter acesso ao poder. Na verdade, o que corrompe é o poder que o dinheiro traz. Isso. Não é o dinheiro em si. Então, na hora que rola essa inversão, né, aí mostra assim, basta que a pessoa às vezes tenha acesso ao poder para ela também se corromper da mesma forma daqueles que têm o dinheiro, entendeu? Então, eu achei bem legal, eu achei bem interessante isso no filme, né? Bem bacana. E aí, como eu falei, o filme foi super bem premiado aí, ele ganhou a Palma de Ouro lá em Cannes, né? O diretor, o Ruben Östlund. Eita. E foi indicado a 3 Oscars pesados, né? Assim, melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro original. Então, tipo assim, sendo bem visto também, né, pela Academia de Hollywood. Então, e não vai ser surpresa para mim se ganhar algum desses, apesar de que a gente tem alguns aí que são mais o estilo da academia, né? Se você pensar no Fable e tal, talvez para mim seria um pouco mais favorito que esse. Mas esse filme ele vem bem visto aí. Talvez a pegada dele seja um pouco mais europeia, né? E até pelo Entendi. fato deles criticarem bastante assim, essa cultura consumista e tudo, eu não sei como é que vai ser a recepção no Ocidente para ele. Mas, enfim, é um filme bacana e, como eu falei, é uma ótima oportunidade para a gente rir dessas peculiaridades e consequências, né, dessa nossa atual cultura capitalista ocidental. Então, eu achei legal porque ele foge, né, desses padrões que a gente já está bem acostumado de ver de comédia, né, e ele não poupa golpes, não. É bem É, legal. é como o pessoal fala, é na crise que você vê os valores, né? E É, aí, e aí a gente viu recentemente uma situação que né? As coisas não estão boas, né? Mas, enfim, né? Pois é, falando em coisas não estão boas, né? O Foice Sexta é o The e aí? Whale. Cara, ele. Então, vamos lá, vamos botar o elefante na sala. Né? Aliás, É, o pessoal adora fazer piadinhas, né? Ah, é um filme de peso, enfim, né? Aquele pacote básico, né? Que a galera faz agora, com. assim, a minha dúvida, né? Porque o filme, Uhum. ele em cartaz, ele não estava como a baleia. Como é Isso. que ficou Aí. isso? Então, a baleia. Tem lugar que tá The Whale, tem lugar que tá a baleia. Ah, Então, tanto entendi. no IMDB, pra mim apareceu The Whale, né? Entendi. Mas no É pôster, né? Se você estranho, olha né? o pôster, ele É, tá a baleia. Eu acho que no pois final é. das contas eles vão traduzir, né? No final das contas. É porque agora tá com essa modinha, né? De deixar em inglês, né? Às vezes alguns eles Às deixam, vezes. né? É. Eu não entendi. E ainda mais porque, né? Quando eu entrei, tava a baleia. Eu falei, beleza. Só Aham. que apareceu The Whale. Eu falei, ué. Ué, mas o cartaz. Mas enfim. Então, esse filme tem sido realmente disparado o grande retorno, né? Do Brendan Ele Fraser. fez alguns aí, né? Antes desse, assim, Fez, mas. mas nada assim, nesse nível, né? Com esse, como é que fala? Com esse destaque, né? Exatamente, é tanto que tem uma entrevista recente que ele fala que um filme que ele fez aqui no Brasil, inclusive, pro Brasil, né? Que tinha Alice Braga, que estava envolvida na produção ou no filme, não entendi muito bem nesse aspecto. Ele sentiu aquela vontade, sabe? Uhum. De voltar ao cinema. Porque que aconteceu, né? Ele teve um problema que ele não quis entrar muito em detalhe, mas teve uma acusação dele para um produtor, né, em Hollywood, que houve um assédio e ele ficou bem abalado. Ele já tinha tido já experiências ruins, né? Assim, a carreira dele já não estava, né, tão boa assim, Ele, né? ele fala que ele sofreu muito com problemas físicos, né? Depois Também, das também. gravações daquela dos filmes da Múmia que ele fez, né? Na Sim, época que ele ixi, explodiu como galã, né? Digamos assim. Diz que ele se sofreu arrebentou muitas coisas. todo Sim. nas filmagens daqueles filmes e tal, e sofreu demais com isso. Inclusive,
essa questão do sobrepeso para ele é uma realidade, né? Eu acredito Uhum. que no filme eles devem usar maquiagem, porque eu não acredito que ele tenha engordado Sim, tanto assim. também foi. Mas nos últimos filmes que eu vi dele, ele estava acima do peso, sim. Sim, ele tava chubby, né? Tava gordinho, né? Mas ele não tava mórbido, né? E aí no Aham. filme a gente vê, aí mostra até no make-off o processo, né? Do traje e tudo, né? Uhum. A maquiagem tem um problema, né? O filme aconteceu na pandemia, então muita coisa eles foi orientado por um rapaz que é famoso por fazer, né, essas próteses, né, e tudo. Uhum. Mas só que ele não podia ter contato. O pessoal tentou respeitar muito, o prazo era pequeno, o orçamento era bem pequeno mesmo. Então o pessoal não, é o famoso tinha que dar certo, né? Uhum. E para fazer isso, a galera, olha, todo mundo vai, né, vai reservar esse período e ninguém vai sair e a gente vai conviver junto um maior tempão. E aí ele praticamente aprendeu a fazer a maquiagem, né, sozinho, em algumas partes, né. E Nossa. mas só que esse tempo ele foi muito bom para a ligação dos personagens em tela, né? A gente vê realmente que uma integração, sabe, muito forte no filme. Mas isso a gente vai chegar depois, porque do que se trata o filme? O filme, na verdade, é sobre a história de um professor de inglês, né? Que ele tenta se reconectar com a filha, que ele tinha abandonado com 8 anos, antes que ele morresse, né? De consequências da obesidade mórbida. Então ele tem pouco tempo, existe aquela urgência, né? E só que nesse período ele tem que convencer a filha que vale a pena ele conhecê-la, né? Tem que convencer a mulher para que não atrapalhe isso e que ela perdoe isso, né? E ainda acalmar uma amiga, que é a Liz, né? Cara, eu vou te falar que a melhor, ó, a melhor coisa do filme, definitivamente é o elenco. A pior coisa do filme, eu acho, e que eu acho que realmente é verdade, porque a polêmica desse filme é que ela é baseada numa peça que fez muito Uhum. sucesso, lá de 2012. E o que acontece? Essa peça, ela trata, às vezes, eu acho que até de uma forma. E é engraçado, todo mundo que viu as duas obras fala, não, tá igualzinho. Trata a questão de morbidade de uma forma um pouco ruim, sabe? Por quê? Porque é uma doença. Né? Não é, claro que não muita gente fala, estão romantizando, né? A obesidade. Não, a gente está falando de um distúrbio mesmo, né? Então é uma coisa muito séria, que tem uma série de motivos, né? E é uma questão que é difícil de tratar e reverter, né? Mas existem formas e, infelizmente, assim, os É porque gatilhos estão aí, né? existe muito preconceito, né? Mas assim, para mim é indiscutível, né? Quando chega nesse nível de obesidade mórbida, é um distúrbio Isso. mas assim, da mesma forma como a depressão, né? Também tem Uhum, uma sim. dificuldade de aceitação. Assim, você tá aí mole, você tem tudo, não sei o que e tal. Uhum, Então, uhum. assim, é complicado, né? Complicado. É muito complicado. Então, tem momentos que, tudo bem, às vezes ele quer usar a questão de é, rejeição, né? Como quase nojo, né? Ah, a pessoa é muito gorda e tudo. Não vamos usar uma palavra, né? Que o pessoal geralmente usa. E tem momentos que na narrativa faz sentido, mas tem momentos que ele extrapola. E tem momentos que eu acho que o diretor não é feliz, sabe? E aí que você vê uma diferença de um diretor muito bom, que ele não ia usar aquele enquadramento, mesmo porque, aí desculpa, mas foi a primeira coisa que eu lembrei, cara, isso é o Ed Murphy,
né? Lembra que ele que Lembro. ele faz um cordão? Eu lembrei disso na hora, entendeu? E era um momento importante, né? Uhum. Então, tipo assim, mas tudo, ó, sim, e claro, né? O roteiro é muito simples, é meio previsível, mas mesmo assim, mesmo você sabendo o final, mesmo sabendo que a história é super simples, cara, que atuação do Fraser, Hum. o trabalho da Hong Shao é impressionante, Hong Shao, né? Cara, é impressionante. A forma como a expressão corporal, sabe? Hum. Não é nem o que ela fala, mas como ela fala, entendeu? Gente, realmente, eu acho que o que realmente traz além da reflexão, né, que um problema desse, né, joga, porque o filme também fala sobre sexualidade, fala sobre religião, fala sobre conexão entre as pessoas, fala sobre fé, fé nas pessoas, né, redenção, então, sonhos, né, então você vê que há alguns temas interessantes que às vezes não são tão bem tratados, mas, cara, que performance do elenco. O elenco é excelente, então um filme que caminharia assim fácil para resultado mediano, né? Medíocre, né? Não, ou seja, de média, né? Uhum. Não, ele consegue realmente superar porque ele tem notas de desempenho muito boas, né? E por isso a recepção que o pessoal está tendo, né, do filme em Veneza, ele foi aplaudido durante 6 minutos, ele se emocionou, né? Uhum. Também no Critical Awards tem um discurso dele, né, que ele ganhou, que todo mundo fala, o Critics Choice Awards é qualquer coisa, né, mas esse não, esse teve sabe, um peso interessante, e poxa, que bom, né, ele tá voltando aqui, cara, a, a, a empatia dele é muito grande em tela, sabe? Você vê Uhum. o cara é muito carismático. Ele tem me surpreendido mesmo, né? Porque a gente inicialmente tinha uma imagem dele, né? Que ia ser mais um daqueles Uhum, galãs, né? Vazios de Hollywood. sim. Mas não, ele tem surpreendido, mostrado muito talento dramático mesmo. Foi, realmente, olha, eu recomendo. Eu fico imaginando, ó, acho que os psicólogos não vão gostar muito, porque esse lado que eu falei, os problemas que eu falei, gritam muito, né? Mas se eles conseguem desligar aí um pouco isso, a mensagem eu achei a mensagem bonita. É interessante, é interessante. Agora, eu não esperava. Eu não esperava encarar ele, porque eu falei assim, não, vou ver os meus filmes de guerra, né? E tava passando no shopping, eu falei, O putz, eu não vi sapatinho verde te esse. chamou, né? Foi, Ele eu fui convocado, falou mais alto dessa vez. eu falei, o dever me chama. Então, aí, aí eu fui atrás. Eu recomendo, Ai, ai. é um Legal. drama, fala sobre assuntos pesados, mas é um filme que eu achei interessante. É um filme interessante que vale a pena. Ele toca sobre assuntos que podem enriquecer, né? Até a gente como um ser humano, né? Mais uma prova também de que às vezes não é a questão assim, você não precisa ter um roteiro extremamente elaborado, né, para o filme ser bom. Tem vários elementos aí, né? E Uhum, às vezes uma história simples, mas apoiada, né, em boas atuações né, num foco nesses personagens dessa história simples, também pode gerar um bom filme, né? É bem esse caso. É bem esse caso. Exatamente esse caso. Mas é isso então. Então vamos para os petiscos aí. Um Lá. momento em que a gente fala o que está por vir. E você, Michael? E petiscos de você aí, o que você. Então, como eu falei, né, no episódio anterior aí, a gente ia assistir o Homem-Formiga e a Vespa lá, o Quantumania, e nós Sim. fizemos isso, né? Cumprimos lá Sim. nosso dever. Sim, sim. Oh, meu Deus. Fomos ontem lá no cinema. Acabou que a gente demorou um pouquinho mais aí para assistir, né? Que estreou já tem mais de uma semana.
Mas como eu falei, existia uma grande expectativa na questão do filme, porque ele ia apresentar o vilão, né, da Marvel e tudo. Uhum. Então, assim, nesse sentido, pelo menos o filme conseguiu fazer uma boa apresentação, mas de resto, pra mim foi complicado. Mas assim, não vou entrar em muitos detalhes, não, Sim, sim, sim. que a crítica vai pintar aí semana que vem, e aí a gente vai poder destrinchar aí esse negócio direitinho. Famoso, para, que vai continuar depois. Exatamente. Exatamente. Então, além disso, né, eu também tô para ver aí o novo do M. Night Shyamalan lá, o Batem a Porta. Pam, pam, pam. Pois é, tá aí É nos cinemas cobrador, é também. cobrador. Cobra, Cobrador. cobrador, o que que pode ser, né? Pedindo doação, alguma coisa assim. Não, é Isso. uma história bem diferente aí, né? É uma parada que não sei nem se vale a pena entrar demais no detalhe, não sei, assim, mas pelos trailers é uma história em que tem um casal, né, que adotou uma menina, e aí de repente eles recebem a visita de um grupo de pessoas que dizem que eles precisam salvar o mundo e invadir a casa dessas três pessoas e falam um deles precisa ser sacrificado, né? Uhum. De livre e espontânea vontade, digamos assim, para salvar o mundo. Basicamente a premissa é essa. Mais um filme esquisitão, né, do Shyamalan, parece que é baseado em um livro. E aí eu vou assistir aí, vamos ver o que, que vai dar, né? Sou um grande fã do Shyamalan, reconheço os grandes tropeços que ele deu, mas ele tem voltado aí de uma forma constante, né? Assim, com alguns vacilos também, é lógico, mas eu acho que ele é um talentoso diretor, ele merece chance, sim. Vamos ver o que, que ele vai. Tem também um outro filme aí da Apple TV Plus, que esse foge um pouco da minha praia, né? Porque eu não sou muito do sapatinho verde, como a gente sabe bem. Uhum. Mas eu vou tentar assistir esse Sharper aí, que é uma vida de trapaças lá da Apple TV. Vamos ver o que, que vai dar, né, também. E por último tem um seriado lá que eu tô assistindo, tá naquela fase de um episódio por semana, né? Conta gotas, Ah, sim. Uhum. falando a real. E é lógico também, vou deixar registrado aqui. Esse falando a real é do terapeuta lá, né? Uhum. Que dá uma surtada e resolve ajudar todos os seus pacientes de uma forma mais direta, digamos assim. E Assertiva. lógico, e vou deixar registrado aqui que eu fui incumbido também, estou assistindo o The Last of Us, né? O seriado Sim. lá da HBO, o Max, estou assistindo. Eu joguei, né, os dois jogos. O primeiro já tem um bom tempinho, mas eu ainda lembrava de muita coisa. E o segundo eu joguei faz pouco tempo, não faz tanto tempo, né? Fiz a crítica lá no nosso blog, tá lá para quem quiser conferir. Recomendo demais, tá fazendo um sucesso estrondoso, né? Isso é Tá, bom e é tá. ruim, porque aí Sim. a gente sabe que a galera vê dinheiro e quer fazer igual, É. e aí esquece que o negócio só dá certo quando é feito, né, da forma correta, né? Então Com carinho. eles pegaram um cara que é um excelente criador de seriado que fez nada mais nada menos do que Chernobyl, né? É verdade. Para carregar esse seriado, trazer ele para a TV e também envolveram os criadores originais da história do jogo, né, da Sony lá, o Neil Druckmann e tal. Então, esse aí é um bom exemplo, né, de como fazer uma adaptação da forma correta. E tô Verdade. assistindo aí o The Last of Us, tô curtindo. Quando acabar também vai pintar a crítica aí no blog. E você, Jeff? Fala aí. Pois é, eu. Ah, sim, só um parênteses, eu tô falando com um amigo meu, né? Que, rapaz, eu fico assim, gente, mas isso teve no jogo? Entendeu? Passa assim, eu também tô assistindo seriado, porque, poxa, né, como um bom nerd, e eu fico assim, gente, mas. Não, mentira. Aí quando eu vou ver, assim, quadro a quadro, caramba, isso tava no jogo, porque eu joguei em 2013. Talvez seja Aham. talvez seja um motivo para eu procurar ajuda. Se Na você verdade, assim, esquecer, agora, né? depois que a série começou a explodir, né, e até antes Hum. dela ser lançada, porque já existia muita expectativa,
Aí eu Sim. começaram a rolar vários vídeos no YouTube de resumo do primeiro jogo. E aí vale a Foi. pena, eu recomendo. Foi o que eu fiz para eu poder lembrar, né, de algumas coisas, pelo menos dos fatos principais, né? Isso. Mas E o que aí, eles estão fazendo, assim, é expandir muito, né? muito, sim. Mudaram algumas coisas do Sim, mudaram. universo, do lore, Mudaram. né? Sim, sim, sim. Eu acho que isso é bacana, porque são mídias diferentes, não tem como. Não tem como você achar que vai conseguir fazer uma adaptação. Mas mesmo assim, eles mantiveram o espírito, né, da parada. Então, as coisas principais ali, o fio condutor, né, da história, que sempre foi o grande chamativo do jogo, ele tá intacto, né? Ele É, tá bem intacto. e eu vou te falar, eu tô jogando o 2 agora. Agora eu tô jogando o 2, porque era pra eu ter Ó, jogado era perto das férias anteriores do ano aham. passado. Não consegui, mas, gente, que jogão, viu? Que jogão. O 2 É, é excelente. É uma história pesada, pesada, muito, mas é uma aula é, de como se contar uma história e de exatamente. É como fugir dos impressionante. clichês e de como Exatamente. É balançar, né, impressionante. os clichês, como falar assim, não, você acha que, né, tipo assim, Ah, vai essa acontecer questão tal de coisa. Não. não, e de brincar assim, Sim. quem que é o herói, quem que é o Isso, vilão, né? exatamente. Quem Eu, que é? eu tô desconfiando de uma coisa que eu tenho quase certeza, mas eu não sei, eu ainda tô jogando, e eu tenho quase É. certeza que eu sei o que aconteceu. Então eu falei, Mas vale muito a pena. é interessante, Não, pois interessante. é, se a galera tá pirando, né, com a história da adaptação do primeiro jogo, que eu acho que é basicamente essa primeira temporada do seriado, vai falar do primeiro jogo, né? Uhum. Que já que a gente tá falando tanto, assim, vamos dar pelo menos todo É, mundo já deve saber, né? Acho que a sim, galera sim. que é nerd e tal conhece, mas basicamente um apocalipse zumbi, mas não é um apocalipse zumbi daquele tradicional, né? Esse foi causado por fungos. Uhum. Né? E aí esses fungos foi inspirado, o jogo mesmo, né? Foi inspirado na questão lá do fungo que controla alguns insetos, né? O fungo se deposita lá no sistema nervoso e aí ele consegue controlar as ações daquele inseto por um determinado tempo até consumir ele de dentro todo, né? E se espalhar para outros insetos. Então, assim, eles usam essa premissa aí para falar se e se o fungo evoluísse para afetar o humano. E é verdade, é uma coisa assim. A gente só não teve uma epidemia, né, de fungo nesse nível assim mortal, porque os Uhum. fungos eles têm a questão da temperatura, né, do nosso Uhum. corpo e tal, que eles não resistem tanto assim, mas é bem interessante, né? Uma pegada diferente aí do apocalipse zumbi, né? Sim, e aí saiu até agora, tá chegando, né, a nova versão do 1, que eles refizeram a mecânica dos jogos e tudo, então Isso, refizeram algumas partes. lançaram uma versão remasterizada dele, né, pro PlayStation 5. Para quem quiser pegar, é melhor já pegar essa, né? Isso, e tem pra PC Mas também, parece, mas isso, não, é, acho que vai sair ainda. Acho que vai é sair. isso, vai sair, Vai sair exatamente. ainda, mas se a galera tá pirando para essa história do um, quando adaptar a história do 2, então a galera vai surtar. Vai, e porque eu vou te falar, pro PS4, a minha versão é PS4, no PS5 tá maravilhoso, cara, tá Eu maravilhoso. já joguei ele no PlayStation 5, né? O bom é porque você já joga ele a 60 FPS, né? Então, Isso, você já pega aquela atualização lá de 60 FPS, vale muito a pena. não, eu Mas achei muito show. agora sim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Assim, porque a gente sabe o que aconteceu com Game of Thrones, né? É, Principalmente quando a questão do seriado, que acaba que é o que vai mais puxar talvez a história, que ainda não saiu o terceiro jogo, eles dizem que acham que vão fazer um terceiro jogo, mas aí quando ultrapassar, né, a história, como é que vai, né? Como uhum. é que vai quando adaptar a história do 2, enfim. Vamos ver, É, tá muito cedo vamos aí. ver. Pois é, e aí dos meus petiscos, eu vou continuar com aquela brincadeira, né? Eu vou para a zona de confronto, não de conforto, né? Que é um filme que, se for o que eu tô pensando, é bem legal, né? Aí tem o Lisson que ficou como. Ai, gente, como é que eles falaram? É uma tradução nada a ver. Mas beleza, que é da Apple TV. Aham. Então eu tô animado porque eu conheço o cara que era o ex-esposo da.
é daquela atriz famosa, e ele via muito no Rio, no São Paulo. Conexões. Conexões, exatamente. E aí ele sabe português. Liaison, né? Liaison, exatamente. E tem um Intergalactic que é o tipo Aranha-Verso de relacionamento. Vamos ver, tá lá na Netflix também. E Loucos por Justiça, que é um filme que eu acho que já tá mais velhinho, mas eu acho que vale a pena porque parece que é bem divertido, né? E é isso. Então, temos episódios, né? Isso aí. Lembrando que esse aqui é um projeto, né? Do nosso blog, né? Que é o michadigital.com.br. E a gente está no podcast, Amazon Music, Spotify, né? E também no YouTube, né? Aí, poxa, a gente agradece aí qualquer feedback que vocês tiverem, né? E sugestões, a gente está aí esperando o feedback de vocês, né? Isso aí. E é isso aí, então. Então, brigadão, Michael. E vamos Valeu, que vamos. Jeff. Até a próxima. Valeu, até mais. Opa!